Bom, vamos lá. Meu nome é Caroline. Eu faço parte da turma de engenharia de barragem de rejeito e vou apresentar o caso de Fundão para a matéria de instrumentação e controle de barragem de rejeito. Vou começar falando sobre uns incidentes anteriores, né, que teve. A gente teve um incidente em 2009, 2013, 2011, né? Isso daí foi um deles. Que o pipe, né, formado pela má compactação ou uma falta de filtro do material impermeável. E se a gente não tem um filtro, o material foi mal compactado, ou então é um material permeável, a água tem muita chance de percolar jusante e gerar um processo de erosão que pode levar a barragem inteira à ruptura por conta da pressão da água. Vamos lá. Aqui eu começo falando sobre o caso mesmo. A gente tinha 2 diques, né, na barragem, que é o dique 1 e o dique 2. O dique 1, ele era um dique de areia, o dique 2 era um dique de lama. Então, a gente precisava que o dique 1 fosse alteado de acordo com o dique 2, né? E não foi isso que aconteceu. O dique 2 começou a encher mais cedo do que estava previsto. Isso fez com que o nível da lama ficasse mais alto do que o nível de areia que tinha sido projetado para o dique 1. E era o contrário que a gente precisava, né? Para reter a lama, a areia depositada entre os 2 diques fosse uma elevação maior durante o processo de alteamento. E essa proporção seria, né, de 70% de areia para 30% de lama. O que ajudou também foi uma redução na pelotização, que com isso a areia disponível teve uma redução, enquanto o lançamento da lama continuou no dique 2. Com isso tudo foi construído um terceiro dique, que foi construído entre os 2 diques, chamado de dique 1A, que foi feito para proporcionar uma maior capacidade de retenção da lama. O avanço aqui, a gente pode ver o avanço da barragem, aliás, o avanço da barragem mesmo, em cima dos próprios sedimentos, né, no dique 1. A gente vai para a parte de que se houve negligência ou não, né? Em julho de 2010, a barragem apresentou várias inconformidades em relação ao sistema de drenagem. Inicialmente, a galeria principal, ao lado da ombreira direita, apresentou um vórtice por onde entrava o rejeito saturado, resultado de trincas que surgiram devido a defeitos da fundação e na construção. Em seguida, o mesmo problema ocorreu na galeria secundária, localizado ao lado da ombreira esquerda. Para conter um possível desastre causado pelo sistema de drenagem, foi adotado um processo de injeção de concreto de alta pressão na parte interna das galerias, que mais tarde se mostrou ineficiente devido ao surgimento de um sumidouro próximo a uma das galerias. Desse modo, foi decidido o fechamento total por concretagem de ambos os sistemas. A disposição dos rejeitos já tinha atingido a cota de 835 metros, 10 metros acima do limite da resistência estrutural da galeria secundária. Portanto, não deveria e nem poderia receber mais elevações na região até que toda a galeria fosse fechada. Anteriormente à ruptura da barragem, houve um ciclo de falha nas fases do projeto. Tais erros se apresentaram durante a implementação da obra e também durante a manipulação do rejeito. Analisando toda a linha do tempo, foram vistas várias alterações que não eram previstas no projeto original, que colaboraram para que o evento acontecesse, né? O evento do rompimento da barragem. Então, a gente pode ver, né? Você já não podia altear, você já estava com a capacidade máxima. E, na época que houve o acidente, estava tendo uma obra, né, de alteamento. Então, isso tudo fez com que a barragem rompesse. Não foram tratadas, né, as patologias da barragem não foram tratadas de acordo, né, com o que precisava. E agora eu vou falar sobre o plano de emergências, né, de ações de emergências, o PAI. Eu tive a oportunidade de trabalhar, hoje em dia eu trabalho em
e uma terceirizada dessa mineradora, da mineradora Samarco, inclusive. Hoje em dia, claro, eles têm, né, todos os equipamentos, toda a estrutura de observação, né, para evitar que mais acidentes assim ocorram. Mas na época a gente não tinha, né? O plano de ação estava sem data e desatualizado. Os moradores, eles nunca receberam treinamento. A falta de sirene foi só um dos problemas, né? E os moradores também, a comunidade, estava sem um papel definido a ser cumprido em caso de tragédia. Por que eu falo isso? Eu trabalhei também com uma atividade de assessoria técnica dos atingidos. Então, era possível ver o que eles passaram, né? E inclusive um caso, lá tinha um bar, né? O tal do Bar da Sandra. E as pessoas, né? Os moradores contam que teve uma ligação para esse bar e ninguém, falando, né, do acontecido, e ninguém acreditou, né? Pensou que era um trote. Por quê? Porque eles nunca tinham ouvido falar disso, nunca a empresa mineradora nunca chegou para eles com um plano, com uma conversa, né, para pelo menos eles se situarem em caso de um rompimento ou alguma coisa dessa forma. Danos causados vários, né, psicológicos, psiquiátricos, mortes ao meio ambiente. Então foi um dos maiores, né, crimes ambientais. E de acordo com uma reportagem que eu li, né, um dos presidentes na época falou que a lama não tinha nenhum elemento tóxico, né, então não poderia acontecer nada. E não foi isso que a gente viu, né, foi uma contaminação do nosso lençol freático, uma lama que chegou a 3 estados, né, e uma dor, um sofrimento para os moradores, né? Uma comunidade inteira foi devastada, as pessoas perderam sua casa e até hoje algumas não, né? Várias ainda passam por humilhações, né? Conheço pessoas que até hoje não têm a sua casa e de volta, e não não pelo reassentamento, né? Porque não foi só no distrito de Bento Rodrigues que isso ocorreu, né? Então as pessoas de Bento Rodrigues estão indo para um outro lugar, mas as outras pessoas ainda aguardam, né? Essa reparação. Então esse foi o meu trabalho e eu agradeço, tá? Muito obrigada. Aí estão as referências.